nós podemos falar Abba, Pai. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia, ou ligá-la, no livro de Gálatas, capítulo 4. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque ele é muito grande, mas conforme eu vou ler do capítulo, do versículo 1 até o versículo 31. Mas como são várias, a leitura é grande, conforme nós vamos expondo, nós vamos fazendo a leitura. Amém, amados? Vamos estar orando novamente. Pai eterno, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos aqui essa manhã, Pai. Que a tua igreja possa estar recebendo a tua palavra, Pai. Que a tua igreja possa estar sendo transformada pela tua palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vivendo como filhos. Amados, o tema central do capítulo 4 é a transição da escravidão da lei para a liberdade. A herança como filhos de Deus com fé em Jesus Cristo. Nós temos que entender que esse livro, só para a gente dar uma recapitulada, essa igreja foi a primeira carta que Paulo escreve a uma igreja que ele fundou, e ela estava passando por dificuldades. Existia ali infiltrados judaizantes que estavam querendo alterar a graça, a fé em Jesus Cristo somente. Eles queriam que, além da fé em Jesus Cristo, ele falou assim, ok, está tudo certo, mas precisamos observar mais algumas coisas. Esse é o grande problema da igreja daquela época e da igreja de hoje. Então, o objetivo de Paulo é levar a igreja contemporânea a compreender sua identidade como filho de Deus, filhos de Deus. Rejeitar uma nova escravidão espiritual e viver liberdade e intimidade que Cristo conquistou. Paulo confronta os Gálatas. Após conhecerem a graça de Cristo, a gente viu isso no capítulo anterior, no versículo de 1 a 5, estavam sendo seduzidos por mestres judaizantes a voltar à escravidão da lei. Essa lei é a lei mosaica, como meio da salvação ou santificação. Hoje, como nós já vimos anteriormente, enfrentamos as mesmas pressões semelhantes através de duas coisas. Primeira, legalismo. Regras de espiritualidade. A segunda, moralismo. É a busca da justificação através de desempenho religioso, com expectativas dentro da igreja. E medo de não ser suficiente bom para Deus. Vivemos numa cultura de desempenho que pode infiltrar na igreja e desviar ela do verdadeiro evangelho. Então, no versículo de 1 a 3 diz o seguinte, versículo de 1 a 3. Diz o seguinte, digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Paulo usa essa analogia do herdeiro menor de idade. Mesmo sendo dono de tudo, ele é tratado como escravo. E sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado pelo Pai.
A gente vê isso muito em filme, na realeza. Um rei, ele é posto menor de idade, tem ali um tutor que acompanha ele mesmo sendo um rei, ele não pode exercer a sua autoridade, né? E assim eram os judeus, guardados pelos rudimentos do mundo, ou seja, pelas tradições e lei. A pergunta é: quais tutores ou rudimentos nos escravizam hoje? Será que alguma regra humana imposta como essencial para a salvação? Ou aceitação como estilos de adoração, vestimentas específicas ou práticas religiosas? Será que buscamos identidade e segurança em sistema, em tradição, em desempenho ou em Cristo? Aonde buscamos a nossa identidade e segurança? Se for, o nosso maior desafio é observarmos que vivemos por obrigação e por medo. O nosso maior, repetindo, o nosso maior desafio é observarmos a cada um de nós se vivemos por obrigação ou medo, ou por amor e liberdade em Cristo. Ou seja, ler as Escrituras, orar, vir na igreja, tem sido necessidade ou obrigação na sua vida? E a pergunta que não quer se calar: se for obrigação a quem? Pais? Os filhos? Pastores? Esposas e maridos? Qual é a motivação que obriga a você a fazer essas coisas? Amor ao Senhor ou desculpas Bem, desculpas de você estar vindo na igreja. Eu venho porque minha mãe, se eu não vier, minha mãe briga comigo. Eu venho senão minha esposa ou meu marido faz cara feia. Eu venho porque o pastor vai ligar para mim todo dia. E aí, por que você não foi no culto? É essa a tua motivação? Temos que observar isso. Conversava com o Rodrigo no início do culto. Muitas vezes nós podemos falar batendo o peito, não, a nossa igreja, ela não tem essas dificuldades, não tem essas influências. Mas muitas vezes agimos conforme nós pensamos. Fazemos a nossa própria doutrina. Às vezes bem pequenininha, às vezes bem assim, não observando, bem pequenininha, mas fazemos algo que nos agrade. O melhor tempo, administramos nosso tempo. Criamos a doutrina, como já algumas, mais importante é a família. Não estou falando que não é. Muito pelo contrário. Seria ótimo se as nossas famílias pudessem estar aqui. O mais importante é isso, o mais importante é aquilo. Nós vimos na semana retrasada quem é Deus, Rei dos Reis. A oportunidade de estarmos como igreja cultuando o Rei dos Reis. Isso é uma oportunidade, amados. Rodrigo falou de 200 pessoas que morreram na Nigéria porque não negaram a Cristo. Não negaram a Cristo. E essa aqui é a oportunidade que nós podemos ter, essa liberdade. Louvado seja o Senhor, que nós temos essa liberdade no Brasil, por enquanto. De estarmos aqui louvando ao Senhor, em voz alta. Parecia que todos os instrumentos estavam ligados, porque hoje foi o famoso canto congregacional, a igreja cantou. Deixamos a porta aberta aqui propositalmente. Com certeza alguém escutou.
E pode falar se essa igreja está louvando. Louvado seja o Senhor. Essa é a liberdade que nós temos. Amados, perdoem-me se eu insisto nisso. Mas o que eu quero falar, o tempo está diminuindo, está finito. E ainda, hashtag, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas quando chegou a plenitude do tempo, amados, sabe o que significa isso? Que Deus, ele age e agiu no momento perfeito da história. Deus não se atrasa, nem se adianta. Não é pego de surpresa. Quando chegou a plenitude do tempo, ele enviou seu filho, natureza divina, nascido de mulher, natureza humana, nascido sob a lei, submeteu-se e cumpriu a lei plenamente. Qual o propósito disso? Redimir os que estavam sob a lei, resgatá-los da escravidão e condenação para que recebêssemos a adoção como filhos. Isso se chama graça iniciadora. A salvação é iniciada pelo Senhor, não uma conquista humana. Ele que começa tudo. Não somos nós. Não aceitamos o Senhor. Ele que nos escolhe. Aquela história de quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Amados, perdoa-me. Não existe. Nós já fomos aceitos antes da fundação do mundo. O Senhor já escolheu os seus. Aqueles, como o Rodrigo falou, Apocalipse 21, que estará naquele local que acabará todas as dificuldades. Não somos salvos porque cumprimos. Cristo cumpriu tudo para nos salvar. Consumou o plano de Deus, está consumado na cruz. A última coisa que Jesus fala, crucificado, está consumado, está pronto. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora vocês são livres. Porque eu levei o seu pecado, o meu pecado. Eu morri, ele morreu no seu lugar, morreu no meu lugar. Não precisamos fazer mais nada. Não somos servos obedientes para tornar-nos filhos. Somos adotados como filhos primeiros. Então, obedecemos por amor. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E eu também o amarei. Observe que quando a gente fala de amor, a gente não pode falar de um amor de amizade. Não, amor é algo profundo. A palavra diz que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, eu amo meus filhos, eu amo minha esposa. Mas se eu for medir o amor que eu tenho que ter a Deus é muito superior a isso. Não é simples, eu amo o Senhor. Não é simples como a gente canta, ó Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te considero. Te considero, tu é um cara legal. Pedro, novamente, pergunto, tu me amas? Amo. Tu é gente boa. Não é esse amor que a gente está falando.
Ou vivemos como um escravo tentando conquistar alguma coisa, ou como um filho que recebe um presente imerecido. Viva como um filho que recebe um presente imerecido. E essa verdade tem que nos impactar para olharmos como nos encontramos diante de Deus, filhos ou escravos. Versículos 6 e 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Algumas traduções dizem, Paizinho. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Isso não é algo simples. Olha a profundidade disso. Filhos, herdeiro de Deus. E por sermos filhos, Deus enviou o seu Espírito do seu Filho, para que nós crescemos. A partir do momento que nós cremos no Senhor, a partir do momento que nós realmente o amamos, é a prova de que fomos batizados. É quando esse amor floresce dentro de nós. Não é sair sapateando ou rodando, muito pelo contrário. É quando você se convence que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e basta. O Espírito clama, Abba, Pai, que expressa intimidade, expressa família. Paulo leu Romanos 8,15. E agora também, em Marcos 14, 36, diz, e dizia, Abba, Pai, no momento que Jesus estava ali no Getsemane, naquela angústia, e ele fala, Abba, Pai, Paizinho, tudo é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus pediu ao Pai, papai, Paizinho amado, é muito sofrimento que eu vou passar. Eu vou ser moído. Eu vou ser crucificado. Se possível, passa isso de mim. Mas não seja a minha vontade, seja a tua. Isso é a prova da nossa filiação. Somos filhos. Esse mesmo Abba Pai que Jesus fala, Abba Pai. Aqui, Paulo fala que o Espírito Santo clama como Abba Pai no interior de nós. Somos filhos, somos herdeiros. Isso é intimidade. E nós temos que ver o que é intimidade versus formalismo. O relacionamento com Deus é marcado por intimidade, papai. Não apenas por rituais formais ou obrigações frias. Nós estamos falando isso há vários meses aqui na igreja. A nossa reunião de quarta-feira, quando nós falamos, o assunto é oramos juntos, nós temos falado sobre esse relacionamento. O nome da nossa série de quarta-feira é Relacionamento com o Senhor. Não é relacionamento entre nós, é entre a igreja e o Senhor. Essa intimidade que nós temos que ter. E como está a nossa vida de oração? É um diálogo amoroso, onde você se rende ao Senhor. Papai amado. Ou uma lista de pedidos. Onde faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Será que nós experimentamos essa intimidade com Deus? Será que reconhecemos o clamor do Espírito em nossos corações? Como cultivamos essa relação
de filhos? Será que olhamos para Deus como um pai longe? Como aquele pai distante? Aquele que abandonou sua casa? Ou aquele que diz que não dorme? Que o tempo todo Ele está olhando para cada um de nós. Rodrigo falou algo interessante aqui. Ele falou sobre a derrota. Amados, a única vez, o único momento que o crente é derrotado, quando ele abre mão e cai na tentação. Essa é a derrota do crente. Essa é a única derrota que nós temos. Nas outras em Cristo, somos mais do que vencedores na dificuldade ou na alegria. Na morte ou na tristeza. Troquei a ordem. Nós somos mais do que vitoriosos. Cuide com a tentação na tua vida, porque isso é a derrota do crente. Isso é a derrota do crente. E não precisa vir a cultos de vitória, porque isso você conserta em casa. No teu quarto com o Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Senhor, perdoa, Paizinho amado. Me perdoa porque eu caí. Paizinho amado. Ore até orar. Peça perdão. No versículo de 8 a 11. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Os quais, de novo, querem servir como escravos, que guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho tenha sido em vão. Paulo expressa angústia. Quem foi que os enfeitiçou? Quem foi que fez vocês mudarem de ideia? Os Gálatas que conheciam a Deus, ou melhor, que foram conhecidos por Ele, foram libertos, estavam voltando voluntariamente aos rudimentos fracos e pobres, como se pudessem salvar e santificar. Paulo teme que o trabalho dele tenha sido em vão. E quais são os rudimentos fracos e pobres hoje? Podemos falar introduções de elementos de adoração no culto, danças, igrejas que têm dança, roupas extravagantes, bandeiras, músicas com letras antropocêntricas, manifestações alegóricas, sacerdócios não bíblicos, apóstolos, pastoras. Esses são os rudimentos fracos e pobres de hoje. Mas também pode ser busca de revelações extra-bíblicas através de profecias. Profecias. Eu vou na igreja para ver se Deus fala comigo. Deus já falou com você. E deixou 2 testamentos prontos para você. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ver a profecia de Deus? Quer ver o que Deus tem para você na sua vida? Abra a Bíblia. Se algo te marcou, sublime. Essa é a voz de Deus. E também tem outras coisas, métodos e formas para crescimento espiritual. Encontrões. Subir montanhas. Vou subir a montanha para me encontrar com o Senhor. Jejuns. Cultos de vitória, como eu falei anteriormente. São essas coisinhas que aos poucos ela vai minando a igreja.
que ela vai introduzindo coisas. Outro dia eu vi homens fortes, outro dia eu vi uma camisa, agora está na moda, movimento de homens fortes. Me perdoem, os amados, mas esses homens têm que tomar vergonha na cara. Seja marido, seja pai. Cumpra o teu sacerdócio na casa. Não precisa subir montanha para virar homem. Não precisamos disso, amados. Mas temos que entender que a liberdade em Cristo não é licença. Gálatas 5,13, a primeira parte diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Somos livres, temos liberdade. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Não use isso para achar que você pode fazer o que você quiser. Não. Observe a palavra de Deus. Precisamos discernir entre os princípios bíblicos e tradições, entre vontade de Deus e com a vontade do homem. E esse texto ele revela a angústia quando os crentes trocam o relacionamento com Cristo por doutrinas vazias, aonde o homem busca a sua própria salvação. Amados, tem um texto em Hebreus 5,12 que ele é muito forte. Se você tiver uma Bíblia de papel, não tiver anotado, se você tiver no tablet, puder... Hebreus 5,12. Olha que palavra para a igreja. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em tempo decorrido que vocês têm. Amados, vocês já deviam ser mestres. Sou eu quem fala, o autor de Hebreus que diz à igreja. Vocês têm novamente necessidade que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Examine-se a si próprio. O que você tem bebido? O que eu tenho bebido? O que nós temos bebido? Será que é o leitinho de domingo? Perdoe-nos, amados. Será que é aquela conta-gota de domingo, onde você vem, recebe uma mamadeira e vai para casa, e se comer alguma coisinha mais forte, você passa mal. E passar mal de crente, sabe como é que é? É o Bertão é tão forte, bate tanto na gente. Eu não estou batendo em ninguém, não, amados. Isso aqui eu apanhei lendo isso aqui. Se essa palavra aqui não cortar no meu coração, amados, eu estou fazendo, meu papel aqui é em vão. Não serve. Se não servir para mim, não serve para vocês. Nós estamos inconscientes ou inconscientes, buscando segurança espiritual em algo além de Cristo e a sua graça. Será? Estamos fazendo isso conscientemente ou inconscientemente, buscando essas alegorias, essa segurança espiritual, além de Jesus Cristo e sua graça. Vocês sabem o que é graça? Graça é graça. Você não tem nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Foi algo que foi feito, algo que foi feito por Deus, pelo Senhor. Mas não tem um preço, a graça tem, esse preço já foi pago. Um preço que nós não poderemos pagar nunca. Nenhum dinheiro no mundo poderia pagar essa graça que nós recebemos pela graça do Senhor. Nenhum dinheiro no mundo, nenhum indulto. O que pode ser um rudimento fraco e pobre
em nossas vidas e aqui na própria igreja. Estejamos atentos, alertas. Não com legalismo, moralismo, mas com graça e amor. Amados, isso não está legal, isso não está certo. Da mesma forma que eu posso falar para vocês, vocês podem falar comigo. Betão, não é assim. Não é dessa maneira. Agora, do versículos 12 ao 20, um pouco maior. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que eu lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa da enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e desgosto. Olha o que Paulo está falando. Pelo contrário, me receberam como anjos de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, para dizer a verdade, me tornei inimigos de vocês? Esses que se mostraram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar com vocês e falar com outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Paulo agora ele apela pelo relacionamento. Sejam como eu sou. E ele está lembrando dessa recepção calorosa, o receberam como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Se possível, daria os seus olhos a Paulo. Mas será que, por dizer a verdade àquela igreja, eu me tornei inimigo de vocês? Por dizer a verdade, Paulo se tornou inimigo dos Gálatas? E ele ainda diz, essas pessoas estão se aproximando de vocês, não são sinceros, eles querem separar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Essa aproximação é mentira. Eles só querem que os holofotes voltem para eles, e não para o Senhor. Mas Paulo, ele mostra que não desistiu e sofria novamente por eles. E ele fala como uma mãe aonde sofre dores de parto, para que Cristo cresça dentro deles de novo. Que ação maravilhosa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo sente dores de parto. Ele sofre por aqueles homens e mulheres. De novo, eu sofro por vocês até que vocês voltem, até que voltem a que Cristo seja formado novamente dentro de vocês. E este amor é revelado quando ele fala que gostaria de estar falando com eles de outra maneira. Não severamente, mas falar como uma mãe com os seus filhos. Mas ele está perplexo. Como eles puderam ter feito isso? Como vocês trocaram? E ele diz, tão rapidamente. Foi muito rápido. Finalmente, no versículos 21 a 31, eles digam-me vocês, os que querem estar sobre a lei,
será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são aleatórias, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera a escravidão. Esta é Agar. Outra, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos que têm marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Paulo vai interpretar a história de Abraão. Agar como escrava, Monte Sinai como a lei, Jerusalém atual como a escravidão, Ismael, segundo a carne, perseguidor de Isaque. Lembra aquela passagem? Ismael, ele zombava de Isaque. E Sara fala para Abraão: dá um jeito nisso. Resolve essa história. Mas agora nós temos Sara livre. Jerusalém lá de cima como uma nova aliança. Isaque, nascido da promessa. E nós, filhos da promessa. No versículo 30 que nós lemos: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Paulo vai apelar pelo vínculo, não apenas para a doutrina, não apenas para a lei, não apenas para a história. É o vínculo que nós temos, filhos. E precisamos ter coragem para essa verdade, amados. Falar a verdade sobre a graça contra o legalismo pode gerar incompreensão, mas é necessário, é um ato de amor. Sempre que você puder, se alguém falar alguma coisa com amor, explique isso, que nós somos filhos, que o que nós tínhamos que ser feito foi feito pelo Senhor Jesus, que deu sua vida por nós. Não podemos fazer nada. Não se pode misturar graça e obras, promessa e lei, como base de salvação e relacionamento com Deus. Amados, vamos aplicar. Primeira aplicação. Vivendo como filhos. Cristo nos resgatou da escravidão, seja da lei, seja do pecado, seja de sistemas humanos, e nos adotou como filhos. Recebemos o Espírito que clama: Abba, Pai, garantindo a nossa herança. Segunda aplicação, a nossa ação. Abracemos a nossa identidade. Somos filhos de Deus, não somos escravos. Paremos de viver na culpa ou tentando merecer algo. Terceiro, cultivar a intimidade com o Senhor. Ouvir o clamor do Espírito em nós. Falemos com Deus como um pai. Dirija ao Senhor como um pai.
Busque em oração e na palavra, por relacionamento, não por dever. Lançar fora o que nos escraviza. Quarta aplicação. Com coragem e fé, rejeitando práticas ou ensinos que colocam novamente sob o jugo da escravidão. Firmemo-nos na liberdade em Cristo. Quinto e último, vivemos como herdeiros. Nossa herança é guardada por Deus e assegurada em Cristo Jesus. Se você tiver uma Bíblia de papel, se não já não tiver riscada, risque 1 Pedro, versículo 1, de 3 a 5, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservadas nos céus para vocês, que são guardadas pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amados, essa herança que nós recebemos, ninguém tira. Foi dada por Deus e, detalhe, como ele fala, é guardada por Ele. O Todo-Poderoso guarda a salvação com Ele. Amém, amados? Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai eterno, que possamos abrir nossos olhos, Senhor, para essa maravilhosa adoção, Senhor. Tire de nós toda a mentalidade de escravo, e que possamos reconhecer essa herança que nos foi dada. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito, para que clamemos de coração, Abba, Pai, e vivamos na liberdade e herança que o teu Filho Jesus Cristo conquistou para nós. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar como filhos e herdeiros da tua graça. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Pai. Que nós possamos ser fortalecidos pela tua palavra, Pai. Que nós possamos ser uma igreja que busque na tua palavra, Pai, a verdade que precisamos em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, sermos homens e mulheres tementes a Ti, Senhor. Homens e mulheres que colocamos o Senhor acima de todas as coisas, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por esse domingo, Pai. Obrigado, Pai. Leva-nos, Senhor, em nossas casas, Senhor, que possamos meditar durante a semana sobre o que está sendo pregado, Pai. E é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida, Pai, para que nós pudéssemos herdar, Pai, a eternidade. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém, amados? Louvado seja o Senhor.